E vem conferir a crítica do filme Haskell Does Not a Dream, a Kidnapped Kid. E chegou a vez de fazer a crítica do filme Haskell Does Not a Dream, a Kidnapped Kid. Filme esse que termina aqui no canal todo o conteúdo lançado de Bunny Girl Senpai até agora. Afinal, aqui tem a crítica do anime, a crítica dos dois primeiros filmes e agora o terceiro. E nas próximas semanas vai chegar a crítica da segunda temporada. Afinal, ela já está se encerrando com seus 12 episódios. Também pretendo fazer um vídeo especial falando um pouco mais sobre os filmes, mas então tudo que envolve esse universo tem crítica aqui no canal. Os dois últimos filmes que lançaram, que é focado na irmã do protagonista, que é a Kaede, e nesse aqui que é focado na Mei, você consegue perceber que eles lançaram no mesmo ano. Uma curiosidade bem interessante. E as histórias, eu acho que elas são as mais fracas lançadas de Bunny Girl Senpai até agora. E eu fico em dúvida se não foi o motivo de eles terem sido lançados ao mesmo tempo. Porque lançou o anime, passou alguns anos, lançou o primeiro filme, então teve tempo de você pensar no roteiro, pensar numa estética total para um filme. Aí você lança dois filmes no mesmo ano, talvez o estúdio que estava fazendo se dividiu para poder fazer os dois filmes, que é algo normal de acontecer. Se lança dois filmes ao mesmo tempo, um no começo e um no final do ano, você usa o mesmo estúdio, afinal o filme é uma continuação direta um do outro, então a história de um é ligada no outro também. Então quando você vê isso, talvez os filmes tenham sido feitos pelo mesmo estúdio, pelas mesmas pessoas em um ano. E isso explica porque a qualidade da história caiu bastante. Porque tecnicamente esse filme ainda consegue manter uma qualidade muito alta. Até porque os últimos produtos que envolvia o Bunny Girl Senpai eram de 2019, 2021. Isso aqui é 2023. É muito perto do ano que a gente está. Então a partir daí você consegue ver um salto de qualidade em relação à animação. Você vê que é uma animação que ela é muito mais detalhada. Você vê que é uma animação que ela tem muito mais acabamento como um todo. Ela é muito mais fluida. E o universo parece muito mais vivo, até em questão de iluminação ou de cores que eles escolheram. Você consegue sentir que ele é um universo, que é uma animação que de tempos diferentes. Por causa do música de 2019 e esse de 2023. Mas eu acho que na parte da história, por ter dois filmes sendo lançados ao mesmo tempo e ter o mesmo estúdios fazendo os dois filmes, você vê que faltou um acabamento maior, ou eles pensaram um pouco como desenvolver a história. Os dois filmes sofrem com isso. Os dois filmes são bons. Os dois filmes conseguem manter a qualidade de um universo rico e muito interessante que é o universo de Bunny Girl Senpai. Mas quando você pensa além disso, você vê que falta um pouquinho mais de capricho, um pouquinho mais de refino na parte de roteiro pra gente sentir que ele foi bem feito. Porque a ideia de que você mudar a perspectiva de que agora as pessoas não lembram do protagonista, e mais do que isso, nessa parte, agora ele vai praticamente para um universo paralelo, onde a vida dele seria diferente, é muito interessante, é muito criativo, e dá para você fazer ideias maravilhosas em cima disso, dá para você brincar completamente com o que seria o personagem, é o famoso e se. E se a família dele fosse unida? E se a irmã não tivesse nenhum problema? E se ele não conhecesse aquele personagem específico? O que iria acontecer? As oportunidades são vastas e você pode brincar com o que você quiser ali. E infelizmente eles não conseguem fazer isso. O filme começa muito bem, apresenta muito bem o conceito, mas o desenvolvimento da história não me agradou tanto. Eu acho que eles não conseguiram, no pouco tempo de filme, conseguir trazer o máximo que aquela história poderia ter, tirando o máximo do sentimento do personagem, tirando o máximo da vida que ele poderia ter, os sofrimentos e mais do que isso, quando ele volta pro seu mundo, ele olhar e pensar, nossa, o que eu posso fazer de diferente? Você não sente tanto isso. E esse é um problema, porque Bunny Girl Senpai tem um pouco desse problema no modo como um todo. Todo o arco até agora, seja do anime ou dos filmes, todos são arcos interessantes e relevantes que você consegue discutir coisas muito boas. Que eu falei na crítica lá do anime lá atrás que tem aqui no canal. Quando você pensa em Bunny Girl Senpai, eles usam esses conceitos de mundo para poder discutir assuntos muito profundos, seja depressão, solidão, entre muitos outros assuntos. E aqui quando você pensa
nos filmes é a mesma coisa. Eles usam recursos de narrativas interessantes e fora da caixinha para poder discutir assuntos muito mais interessantes. É como se não fosse um filme, por exemplo, aqui de universo paralelo. Ele é um filme para discutir como seria a sua vida se ela fosse diferente. Você usa isso para discutir qual é o seu lugar no mundo, quem você é, o que você fez de errado ou não, suas escolhas definem quem vocês são. Então, o conceito tá ali. Nessas discussões principais, eu acho que aí é que vive o problema do filme não conseguir discutir muito bem e desenvolver como poderia, e depois chega no final de filme que também não é ruim, mas não é nada demais do que poderia ser. Haskell Does Not Agree, A Kidnapped Kid, é um filme que ele tinha potencial. Ele poderia ser muito melhor do que ele foi. Então, por isso que eu termino falando que ele não é um filme ruim. Ele é um filme decepcionante. Por causa que, se parar pra pensar como um todo, ele tem uma boa parte técnica, ele tem boas ideias, os personagens que são bons estão aqui, mas a história não é desenvolvida como poderia ser. Então, por isso que ele é um filme que ele é mais decepcionante do que ruim. E por isso que eu fecho o filme Haskell Does Not a Dream of a Kidnapped Kid com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do último filme de Bunny Girl Senpai? O que você acha desse universo como um todo? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.